Olá, então nessa aula de hoje eu vou falar com você de lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo é o fechamento dos movimentos vertical e horizontal. Nós estudamos ali as relações do movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. O lançamento oblíquo é aquele lançamento de balística, que geralmente tem um canhão, tem um avião, alguém fazendo um lançamento na diagonal, conforme você está vendo aí atrás de mim. É muito importante você perceber que o lançamento oblíquo ele vai trabalhar com dois eixos. Um eixo na subida, que nós vamos chamar de eixo Y, e um eixo na horizontal, que nós vamos chamar de eixo X. Então vamos para essa aula aí, eu vou dar uma lembrada com você nesses conceitos e vamos fazer todos eles em cima de uma questão, ok? Então, olha aí, presta atenção na lousa, vamos comigo. Quando eu falo de um lançamento oblíquo, nós estamos falando de uma velocidade na diagonal e você vai lembrar o seguinte, que toda velocidade na diagonal representa uma horizontal e uma outra vertical, que eu vou chamar aqui de Vx e Vy. Quando eu lanço um corpo na diagonal, fazendo aqui um ângulo θ, esse corpo vai subir na vertical e vai andar na horizontal. No ponto mais alto da trajetória, este é o ponto principal. Toda vez que eu estiver fazendo um exercício de lançamento, eu tenho que olhar aqui, ó, para o ponto de altura máxima. O ponto de altura máxima tem como característica a velocidade Vy ser igual a zero. Outra característica de um movimento oblíquo, de um lançamento oblíquo, é quando eu falo da velocidade Vx. A velocidade Vx, ela é uma velocidade que permanece constante. Quando eu faço um lançamento, a velocidade Vy ela vai aumentar, ela vai diminuir. Então eu vou dividir agora esses dois eixos. O primeiro eixo, eu vou trabalhar aqui, ó, horizontal, Vx, mais o vetor Vy na vertical, e a soma desses vetores me dá a resultante V0. Se eu quiser descobrir os valores de Vx e Vy, esses valores aqui, vai ser dado por seno e cosseno. Vy, vamos aqui, é o valor de V0, e como ele está ali no cateto oposto, nós sabemos que Vy é V0 vezes o seno de θ. E Vx seria V0 vezes o cosseno de θ. Vx porque está aqui no cateto adjacente. Cássio, tudo bem. Toda vez que eu estou trabalhando um movimento de lançamento oblíquo, o que eu tenho que perceber nesse tipo de movimento? Primeiro, quando você olhar para a vertical, movimento vertical, eu estou olhando para a componente Y. Portanto, esse movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado. Quais são as equações desse movimento? Movimento retilíneo uniformemente variado. São aqueles movimentos que vão depender da gravidade. Então, eu vou ter aqui, ó, V0, mais ou menos GT, ΔH igual a V0t, mais ou menos GT² sobre 2, e V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais ou menos 2GH. Essas são as equações que eu vou transportar toda vez que eu estiver olhando para a vertical. Só que na vertical, a minha velocidade é quem? Vy. Então, eu tenho que lembrar que aqui, ó, eu tenho um eixo Y. Quando o movimento for horizontal, quando eu estiver olhando a componente horizontal, e eu vou escrever ela bem aqui, tá certo? O movimento horizontal é o movimento da componente X. O movimento da componente X é aquele movimento retilíneo uniforme. Neste caso, quando eu estou olhando esse tipo de movimento, eu quero que você perceba aqui comigo. Um movimento ele se dá da seguinte maneira. Existe um movimento aqui, ó, da subida do corpo
e da descida do corpo. Subida do corpo, descida do corpo. É o eixo vertical, é o VY. Quando eu estiver falando de toda a trajetória, de todo esse movimento, então nós estamos falando aqui, ó, no eixo X. X aqui é o alcance. Quando nós estivermos falando na balística do movimento horizontal. Então, eu vou voltar para o quadro, continua aqui comigo. Olha lá. O alcance, que é a distância que eu vou percorrer na horizontal, ele é me dado da seguinte maneira. O alcance é o ΔS, ele é a velocidade Vx vezes o tempo total. Tempo total é o tempo de subida mais o tempo de descida. E você tem que lembrar que quando eu não tenho a resistência do ar, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, são esses dois conceitos aqui que eu vou sempre trabalhar no eixo ou vertical ou horizontal. Vertical ou horizontal. Vou colocar aqui uma questão para que a gente possa trabalhar. Vou colocar logo essa questão aqui. Não é uma questão fácil de lidar, a gente vai trabalhar em cima dela, tá? Para que você observe comigo o que ele está pedindo aí. Ele fala assim, ó, uma bola é chutada a partir de um ponto de uma região plana e horizontal, onde o campo gravitacional é considerado uniforme, segundo a direção vertical descendente. A trajetória descrita pela bola é uma parábola. Então, você vai observar comigo que neste corpo está sendo executado uma parábola, aonde o alcance é x e a altura vale 0,3x. Ok? Então, eu tenho movimento vertical e movimento horizontal. Vamos comigo. Quando eu pego esta questão e vou aqui substituir os elementos, eu não vou logo colocando de cara o seno e o cosseno no VY, não. Preste bastante atenção. Ele quer achar o ângulo alfa. Se ele quer achar o ângulo alfa, eu tenho que entender que o ângulo alfa aqui, ele faz aqui, ó, uma relação com a horizontal, vou chamar ela bem aqui, que é o Vx, e a vertical, que é Vy. Então, o nosso V0 fecha a nossa componente. Tá ele de cá. Para achar o ângulo alfa vai ser dado pela tangente, que é Vy dividido por Vx. Eu tenho que achar componente Vy e componente Vx. Ok? Olhando, então, eu vou começar na primeira equação. Quando eu vou na primeira equação, V igual a V0 mais ou menos GT, eu vou observar o seguinte, Cássio, ele não me deu tempo, mas como eu te falei, você olha o ponto mais alto. O ponto mais alto, a velocidade é igual a zero. É sempre importante você observar. Olha bem para mim. Toda vez que o exercício é de lançamento, eu vou dizer para você, 80% dos exercícios, você começa ele no ponto mais alto, descendo. 80% dos exercícios do ponto mais alto, descendo. Porque no ponto mais alto você sabe a velocidade inicial. Ela é zero, ok? Então, olha ali comigo. Se a velocidade é zero, a minha velocidade Vy, ela vai ser a gravidade, que é 10, vezes o tempo de descida. Achei uma relação para Vy. Quando eu vou na equação de Torricelli e vou aplicar ela aqui do lado, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2gh, a minha velocidade inicial é zero, a minha velocidade Vy ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes o h, que é 0,3x. Então, 10 vezes 0,3 vai dar 3, vezes 2 vai dar 6. Vy ao quadrado é igual a 6x. Então, eu tenho aqui um Vy, que está do lado de cá, está em cima do tempo, e tem um outro Vy aqui.
Tranquilo? Calma comigo. Vamos olhar aqui agora no eixo horizontal. Quando eu vou no eixo horizontal, eu vou pegar aqui o azul, vou desmembrar novamente. Olha lá o que acontece comigo. ΔS é igual a Vx vezes o tempo total. Lembrando que o tempo total pode ser 2 vezes o tempo de descida. Ok? Vamos lá. ΔS é x, Vx eu estou precisando, e o tempo total é 2 vezes o tempo de descida. Cássio, eu lembro do tempo de descida. O tempo de descida está ali, ó, deste lado de cá. Tempo de descida é o Vy sobre 10. Posso colocar ele aqui? Vamos lá. X, Vx, 2 vezes o tempo de descida. Vy sobre 10. Então, você substituiu aqui, tá? Eu posso simplificar o 2 com 10, vai sobrar 5. Vai ficar do lado de cá 5x igual a Vx vezes Vy. Então, olha só. Do lado de cá, vai ficar a substituição. Eu tenho ó, 5x, Vx e Vy. Então, o pulo do gato está bem aqui, ó, de você perceber que o Vy ao quadrado, ele é Vy vezes Vy igual a 6x. Então, Vy é 6x sobre Vy. Ótimo, vou guardar essa informação. Lembrando que para a tangente eu vou precisar do Vy. O Vx agora eu vou substituir do lado de cá, ó. 5x, ok? Vamos lá, ó. 5x é igual a Vx e o Vy aqui embaixo. Então, quando eu isolo o meu Vx, tá? Eu passo a ter os valores para determinar quem? Para determinar a tangente. Então, eu vou te lembrar que a tangente do ângulo alfa é o valor da velocidade Vy dividido pela velocidade Vx. Olha, Vy, 6x sobre Vy, dividido por Vx, que é 5x sobre Vy. Conservo o primeiro termo, então é 6x Vy, multiplico pelo inverso do segundo, Vy, 5x. Então, vou cortar o Vy aqui, x e x, vai sobrar 6 sobre 5, que equivale a 1,2. Volto ali e vejo que ele me deu uma tabela. Olha lá, a tangente, né, do ângulo alfa, 1,2, representa um ângulo de 50 graus. Então, a nossa resposta é a letra D. E assim, eu espero que você perceba que para resolver um exercício de movimento oblíquo, eu vou ter sempre que aplicar um movimento vertical, um movimento MRUV, em função da gravidade, um movimento horizontal, MRU. Lembrando desses detalhezinhos aqui que eu te coloquei, ó, que o tempo total é 2 vezes o tempo, tá? 2 vezes o tempo de descida. E que toda vez que a gente estiver olhando para uma questão, tá? Primeiramente, eu olho para a descida. A sacada é olhar para a descida. Até a próxima questão.